Fala galera, boa noite! Estamos no ar. Começando mais uma live com a Mari, tomando uma com a Mari e Gabi. Você já sabe, né? Toda terça-feira a gente tem um encontro marcadíssimo às 9 da noite. Sempre com uma história bacana, uma coisa boa. Afinal de contas, eu digo aí que tem muita história boa para poder compartilhar com todos os meus seguidores, com todo mundo que tá junto comigo e que tá em busca de histórias boas, né? E vamos lá, vamos bater. Viviane, obrigada a todo mundo que está entrando, gente nova. E é isso aí, vamos ver se a Vivi aceita. Boa noite, Viviane! Oi, boa Olá, noite! tudo bem? Tudo ótimo! Que prazer estar aqui com você! O prazer é o meu, uma delícia poder receber você aqui na minha live para poder compartilhar a sua história, que é sensacional. Eu até comentei aqui nos meus stories que eu não sabia como falar para as pessoas. Assistam, porque a Viviane tem algo a dizer assim incrível, né? Então, muito obrigado por ter aceito bater esse papo aqui comigo e compartilhar essa história com todo mundo aí que está entrando. Boa noite, Vivi. Boa noite, Mari. Eu que agradeço aí o convite, o canal, tá super legal a divulgação. E eu espero que a gente se divirta. Com Estou aqui também certeza. com o meu drink, eu já trouxe o meu, tá aqui do meu ladinho. Arrasou, é isso aí. Então vamos tomar uma enquanto vamos batendo um papo, né? Sim, sim. Muito bom. Então, Vivi, vamos lá. Eu quero que você conte aí para as pessoas um pouco da sua história. Quem é você, né? E para a gente chegar aí, porque nós temos muito a dizer. Eu estou aqui querendo antecipar, mas não. Vou deixar você se apresentar. Ok. Então, eu sou a Viviane, gosto muito de me apresentar já falando de duas preciosidades que eu tenho, que são os meus meninos, são dois garotos, sou mãe de dois, um de 4, de 6 anos, e eu, no momento, estou aqui relembrando muita coisa interessante sobre a minha vida. A Mari deu um Olha aí. start, assim, sabe, Olha que de... legal. Então, Isso é muito então bom. assim... Desde o dia que a gente conversou, eu tô lembrando muita coisa boa, e muita coisa que ajudou a ser quem eu sou, né? Legal. Então, nasci em São Paulo, sou paulistana, mas já morei em muitos lugares do Brasil. Então, Vamos. isso faz parte da minha história, né? Exato, né? E aí, Eu sou como. pedagoga, Aham. eu sou pedagoga, e diferente de, assim, o que a gente às vezes costuma ouvir, eu não fui fazer pedagogia por causa das crianças. Na verdade, meu desejo, meu sonho sempre foi trabalhar com adultos, com jovens e adultos, né? E era, assim, massivamente diferente. Acho que de uma turma de 25 pessoas, eu e mais uma que fomos trabalhar com adultos. O grupo majoritariamente com crianças, né? Mas no Timor, eu tive a surpresa de trabalhar com crianças, mas não em sala de aula. Né? Olha só, né? Olha que loucura. Vamos chegar Pois neste é, ponto. pois é. Não sei, o que mais que vocês gostariam de saber sobre mim? Vamos lá, porque o povo nem imagina. Vivi, então eu queria que você contasse um pouco. Nós batemos um papo rápido, né? Para eu poder conhecer um pouquinho você. E eu gostaria que você contasse, que acho que vai fazer bastante importância aí para a gente poder contar a sua história, sobre sua infância, né? Que você já teve uma vivência na Amazônia, pelos lugares que você passou, pela sua questão familiar que você comentou. Achei muito interessante. Então eu queria que você contasse um pouquinho disso. Tá. É, eu sou a filha mais velha, eu nasci, meu pai estava recém-formado, recebeu uma proposta de trabalhar na antiga Vale do Rio Doce, que hoje chama só Vale, né? Uhum. E essa proposta era trabalhar na floresta amazônica, na divisa do Pará com o estado do Amazonas. Então, era uma vila de trabalhadores, para vocês terem noção de como é que era, tinha cerca por causa das onças, né? Para as onças não entrarem. Então, assim, era bem, Caramba. bem distante. Eu morava em São Paulo na época, então para chegar lá eram 3 aviões, um avião até Manaus, um avião até Santarém, e depois um avião que às vezes pousava na água, era um bimotor até Meu Porto Deus. Trombeta. Eu Resolveu tinha quase um se ano. esconder, né?
mas era uma aventura só de chegar lá, né? Uhum. Eu vivi quase 3 anos lá. Então, assim, na região tem muito igarapé. Igarapé são braços do rio, né? De um rio mais caudaloso. Então, tem uns bracinhos de rio. É um remanso, assim, sabe? Eu Aham. tenho ótimas lembranças de brincar em igarapé. Era gelado, gostoso. E voltamos para São Paulo. E eu sempre tive o privilégio, não sei, de ter vizinhos ou de morar em bairros que tinha alguma etnia majoritária. Então, a minha infância foi num bairro de expressão japonesa. Eram muitos japoneses. E da Zona Oeste de São Paulo, não morei na Liberdade, foi na Zona Oeste. E de japoneses que não é o grupo maior que veio para o Brasil, né? Veio muita gente de Okinawa. Lá não era o pessoal de Okinawa, era de outra região do país. Então, estudei com muito japonesa. Toda essa vivência do Dekasegi eu passei com ela quando eu era criança, os meus amigos com tios, indo, voltando, até pai e mãe morando no Japão, sendo criado pela avó. Na adolescência, foi mais interessante ainda. Eu É. morei num bairro na Zona Norte que os meus vizinhos na frente eram italianos, o pai era italiano e falava só italiano com os filhos, falava muito italiano. Falei até para a Gabi, Mari, para que eu aprendi vários palavrões em italiano com os meus vizinhos. Já começou E desde cedo, né, Vivi? Olha a importância. eu não tenho hábito, eu disse que eu aprendi. Aprendizagem é aprendizagem, né? Aham. Os vizinhos do meu lado esquerdo eram filhos de um casal norte-americano, eles eram brasileiros, mas eles eram. E eles já tinham uma peculiaridade, tinha uma época do ano que eles estudavam só em casa, eles tinham uma síndrome que baixava a imunidade deles, então eles tinham que estudar em casa. E eu estudava com a menina pela janela. Então eu Caramba. treinava inglês com ela. Era muito interessante isso. E os meus Nossa, e vizinhos do você lado. isso na sua adolescência? Na minha adolescência, dentro da minha casa, eu saí do país. Aham. Assim, eu morava num lugar multicultural, mas assim, por um acaso. As pessoas não combinaram de morar ali naquele bairro. É um bairro da Zona Norte de São Paulo. E eu tinha também uns vizinhos coreanos. Quer dizer, você não Os precisou nem meus atravessar a rua, né? Você já tinha todas as etnias na própria calçada, vamos dizer assim, né, sim, Vivi? sim, e os meus irmãos ficaram muito amigos dessa família. Então a gente sempre tinha crianças assim falando alguma língua diferente, né, de cada, alguma expressão. Não é que eles falavam uma língua diferente, mas era alguma expressão. Ou algum tipo de comportamento, né? Porque acabam sendo várias Isso, referências. isso. E engraçado também que eu tive com vizinhos uma família hindu, mas hindu de vestimenta, de hábitos, dos hábitos mesmo totais, né? De alimentação. Então, eu acho que Vestimenta. isso. Sim, sim, era um tio, mas que acabava impactando toda a família, porque ele fazia as meditações de madrugada, ele cantava entoava assim alguns mantras de madrugada, então às vezes era bem alto. Quer dizer, você tinha cantinhos do mundo espalhados por ali, né? Ah, deixa eu ter uma referência hindu, deixa eu ter uma referência né, Japão, enfim. Mais referências que Budista, isso, né? budista, né? Mais referências que isso é Sim. impossível. E Vivi, isso influenciou você de alguma forma a despertar isso, querer sair mundo afora, querer sair da sua casa? Como chegou, como aconteceu a história, né? Como que você chegou no Timor? Tá. Eu acho que isso ajuda a ampliar horizontes, mas na verdade o estímulo vem todo dentro de casa. Isso é inegável. Inegável. Meus pais sempre tiveram a casa aberta, a gente sempre recebeu muita gente em casa. Amigos, família de longe, né? Eu sou a típica brasileira que tem parente em todos os estados, aí, maioria dos estados do Brasil. Aham. É isso mesmo. E também alguns parentes que foram para fora do Brasil também com um propósito, né, de ajudar, um propósito humanitário. Então, eu cresci ouvindo sobre essas pessoas, né? Certo. Na Angola, em Moçambique. Então, isso Caramba. me Foram estimulou formando sua bastante. opinião, né? Foram formando a sua Foi. personalidade, eu acredito. Eu acredito que sim. E os meus pais sempre estimulando isso.
né? Estimulando eu não sou fluente em um monte de língua, mas algumas coisas eu compreendo por causa desse estímulo de casa Sem também. dúvida. Alguns gestos, pelo menos, né, Vivi? Sim, Instigou alguns gestos. sim. E aí, para você, vamos começar pela história do Timor, porque assim, é incrível Tá. e como chegou, né? Como essa história abraçou você. Como foi isso? Bom, eu na faculdade eu já tinha muita vontade de fazer alguma coisa diferente, assim, de um voluntariado. Tinha muita Aham. vontade, inclusive no terceiro ano de faculdade, me deu uma louca, eu queria largar a faculdade, falei, não, vou parar de fazer faculdade, vou para algum país africano, vou para lá servir aos pobres, mas eu falei, não, a minha Calma. profissão é legal. Deixa, vamos terminar aqui. Aham. Conversando muito com os meus pais também. Eles sempre foram de apoiar mesmo. Falou assim, filha, é isso que você está sentindo agora? Quais são suas opções, né? Sempre aconteceu isso. E meus irmãos também, eu tenho dois irmãos. Certo. E quando eu estava me formando, o presidente do Timor-Leste, na época, o Xanana Gusmão, estava dando uma entrevista para a Rádio CBN dizendo que eles estavam aguardando professores brasileiros para ajudar na reconstrução do país. Eu fiquei muito tocada com isso. Aquilo ficou assim na minha cabeça. Eu falei, gente, mas como? Primeiro, onde é Timor-Leste? Exato, Onde né? fica esse lugar, né? É Timor-Leste, uma... né? Todos os lugares, né? Não é que você. Não, é que assim, todos os lugares que vem primeiro a cabeça, menos o Timor, né? A gente, assim, é um país muito pequenininho, no Sudeste Asiático, né? Então, quando a gente pensa em algum país que precisa de voluntariado, automaticamente nosso olhar ou vai aqui para a América Latina, ou vai para o continente africano, ou vai para o leste europeu. Mas, Exato. assim, nunca tinha pensado na minha cabeça a Ásia, né? E o Sudeste Asiático. Então, eu costumo dizer assim que o fim do mundo para o brasileiro, se você quer ir para um lugar muito longe mesmo, é o Timor-Leste. É Timor. Porque, gente, exatamente assim, a gente está quase assim no mesmo eixo, mas é exatamente o É o contrário. Então, extremo, né? agora são 9 da manhã lá, né? 9h30 Aham. da manhã. Então, eu fui pesquisar o que que era o país. Não foi assim, arrumei a trouxinha e vou. Não, não foi assim. Fui me alimentar de informações, entender qual Uhum. que era a necessidade, porque ele estava pedindo professor de língua portuguesa. Não falou pedagoga, falou professor de língua Certo. portuguesa, né? Então, nesse meio tempo, eu também fui fazer mestrado lá na Unesp de Araraquara. Essa saída de São Paulo também foi muito rica, muito legal, sair da capital e ir para um lugar a mais de 200 quilômetros de São Paulo, viver a vida universitária com muita intensidade. Fiz grego lá na faculdade também. Eu Grego. aproveitei muito sim, por causa da riqueza da cultura, né, grega. Aham. Sim. A língua, ela traz a cultura, né? Traz a comida, traz a história. Então, Exatamente. E a gente, de certa forma, se empolga, né, em querer se aprofundar mais. Então, quando você vai ver, quando você tem alguma língua, a referência que eu tenho é o inglês, então você começa a ter até práticas, né? Músicas, comportamentos. Eu imagino você grego, né? A língua grega. foi, mas era um grupo de amigos de diversos cursos. A professora de literatura grega abriu o curso e a gente vai fazer, e eu mantenho Aham. contato com alguns desses amigos até hoje, né? Olha só. Mas então, continuei tentando descobrir como chegar em Timor e eu cheguei numa uma ONG indonésia brasileira, o indo-brasileira. E o nome dela é muito fofinho, chama AMI, Associação Missão Esperança. E aí, também não é assim, você fala, eu tô afim de ir, vai. Não, eu tive que fazer um treinamento transcultural, entender um pouco o que que é isso do Oriente. E a língua também. Eu estudei um pouco de indonésio para ir pra lá. E aprendi muito da cultura indonésia, porque a Indonésia esteve presente no Timor há muito tempo, 25 anos, né? Certo. Então, Grande a referência Indonésia... deles, né? E assim, tá tudo no mesmo eixo, né? Tudo ilha coladinha ali. É a Uhum. Indonésia, já é o Timor e um rabinho ali. Então, estudei um pouco sobre a Indonésia e toda essa questão também político-cultural do que aconteceu lá. Certo. E
a Indonésia saiu, ficou 25 anos, saiu, e aí o Timor teve independência em 99. Então, gente, isso é importante dizer. O que eu estou contando hoje é um recorte no tempo, tá? É a minha Uhum. memória, e memória muito afetiva, de 2006, tá? Então, assim, Certo, se que alguém você ouvir viveu alguma... lá, né? Tivemos algumas alterações de lá para cá, mas eu acho que o Exatamente. bacana da gente poder contar, né, das coisas que você vai falar aí para nós, é a experiência que você viveu. Porque eu vou dizer, às vezes todo mundo fala, eu quero ser voluntário, trabalhar, né, como voluntário. A gente tem como referência o Médicos Sem Fronteiras, e aí também Isso. muitas pessoas, né, que querem fazer alguma coisa, um bem para o próximo. Então a gente busca informações, só que a gente não sabe aonde se apoiar, né? Então, legal você ter Uhum. comentado da ONG que você foi, que não é assim simplesmente chegar. Você simplesmente tem que passar por um, né, por um período aí de adaptação também, né, Vivi? Sim, sim. Até para respeitar o povo que você vai entrando, porque senão a Uhum. gente entra muito com aquela postura não muito legal que é tipo, vim salvar vocês. E não é isso. Ninguém vai salvar ninguém, né? Exato, A né? Não gente vai vem fazer milagre agregar. também. Uhum. A intenção mesmo era agregar, somar, né? E, bem, fui para Timor. Fui em 2006, cheguei lá no mês dos namorados, em junho, mas pra gente, né? Pra eles não, não era, não. Não existe E isso. eu fui ser diretora de uma escola de educação infantil fora da capital. Não era na capital, o nome da capital é Dili, Uhum. Timor-Leste. Tem 36 etnias, então tem aí Isso 36 achei línguas, incrível. vamos dizer. Pelo tamanho que é Timor, né? 36 etnias, 36 línguas, imagina. E eles, inclusive, se chamam de reinos, né? Antes Uhum. da chegada dos portugueses lá, eram conhecidos como reinos, né? Por causa da questão linguística, cultural, enfim. Aprendi o Tetum, que é uma língua que a gente chama de língua crioula, quando mistura línguas, né? Então, o Tetum é um pouco do português, do indonésio e alguns pedaços de língua deles, e é uma língua de comércio. É uma língua que as pessoas falam, assim, no geral, para se comunicar, para vender coisas, né? E eles têm Certo. um negócio muito bonito que é a língua do coração. Então, é a língua do povo. E essa dificilmente eles ensinam para alguém, E como é né? passado isso? Como é que você tem que, como é que eu vou dizer? Porque quando é muito regional, né? Eles normalmente não passam para alguém que vem de fora, que não é do país ou que não está na cultura. Como que é feita essa, essa, esse ensinamento deles, né, Vivi? Isso é muito rico. É conquistar o coração do povo. E isso você só conquista sentando com eles, comendo com eles, vivendo com eles. E assim, não é só aquela transmutação de, eu vou virar uma timorense, não é isso. Você continua sendo brasileira, mas principalmente eu acho que na Ásia, você demonstrar o respeito pelas pessoas, porque elas Uhum. são, pela tradição que elas trazem, sabe? Isso conquista. E é muito bonito lá, esse trabalho que eu fui fazer, ele já existia, tá? Então, a escola já existia e eu fui substituir a diretora que estava vencendo o tempo dela lá. E E o essa nome da diretora escola também brasileira. também brasileira. Eram todos brasileiros que estavam lá nesse servindo. Legal. E essa organização também tinha enfermeira e também uma linguista, né? E o marido dela era da parte de tecnologia. Então, uma das peculiaridades é que não tinha energia elétrica onde eu morava, né? E só É. tinha água, e só tinha água a cada 6 meses. A cada 6 meses Então, tinha água? na torneira. Então, assim, eu lembro que a torneira era quase assim, um item de decoração onde eu estava. Porque, Ficava isolado e ganhava um espaço, uma iluminação, né? Um espaço especial. é, porque era só na época das chuvas, que aí enchia um pouco mais e chegava a água. Porque lá são monções, né? São 6 meses de seca e 6 meses de muita chuva. E aí, voltando a falar da escola, o nome da escola, quem escolheu foi a população. E é muito forte, é muito lindo, né? Chama Fuandomen, que em teto quer dizer coração que ama. Fo- E a é, população.
Como é o nome, Vivi? Fuan Domon? Fuan Doming. Fuan Fuan Doming. Domin. Ah, que Doming. lindo isso. Ah, Coração que ama. E foi a população, né, os pais que escolheram esse nome para a escola. Então, quer dizer que para eles tinha a ver com. Então, eu fiquei. Quando eu cheguei lá, foi uma das coisas que me emocionou isso, né? De sim. como existiu um carinho e um respeito. Bom, é isso. A minha chegada lá, eu acho que foi isso. Se adaptar, é muito engraçado, né, gente? Você dá uma história Exatamente. cultural, né? Porque assim, como é que você foi recepcionada, né? Essa é a minha grande dúvida também, porque você vai para um local onde existe preconceito determinado, por exemplo, existe preconceito com brasileiros ou não? Como funciona isso, Vivi? Você foi bem recebida, porque de certa forma você se deslocou até lá para beneficiá-los, né? E como que é essa recepção deles? Como foi? Eu tive um privilégio social, vamos dizer assim, de entrar como diretora. E Aham. para eles a educação é uma coisa muito importante. E ainda mais na região que eu fui, né? Eu fui morar nas montanhas, num lugar chamado Aileu. Gostaria que Eles você chamam. falasse sobre esse local e sobre essa distância e como você fazia para se comunicar com o Brasil. Ok, obrigada por lembrar, isso é muito engraçado. 37 quilômetros de Aileu, montanha, até Dili, capital, nível do mar. Entretanto, não é 37 quilômetros de estrada pavimentada, de estrada tipo de São Paulo, vamos dizer assim, né? Aham. Você faz em meia hora, 40 minutos. Bom, lá a gente fazia assim quase 2 horas, mais ou menos. Por quê? Eram 600 curvas, gente. Mais de 600 curvas. Nossa, que tranquilo, E, né? aquela- e Com aquelas direito curvas a enjoo cotovelo. ou não, Vivi? O enjoo, se dava enjoo? São Então, 600 curvas? Então, eu não, mas a galera, Nossa, as primeiras vezes passava eu muito mal mesmo. imagino. Isso Até era, se acostumarem, né? Eu é. imagino que. E, então, isso era muito, muito engraçado, né? E difícil às vezes, porque o nosso acesso, por exemplo, a mercados, mercado como a gente conhece, era só em Uhum. Dili. Lá eram feiras, né, uma feira por semana, uma feira livre que as pessoas vinham e traziam e expunham no chão mesmo, né? Então eu precisava Caramba. comprar insumos para a escola também, então eu descia pelo menos uma vez por mês. Descia num carro japonês, né? Tipo uma besta, né? Um furgão live, Aham. vamos dizer assim. E mão inglesa, gente. Isso eu me senti uma pessoa Nossa, poderosa. então. E todos os motivos para você ter um autocontrole, né? Mão inglesa, 600 curvas, não poder enjoar. Eu imagino que deve ter sido, de primeiro momento, fácil, né, Vivi? Eu tive que aprender mão inglesa, eu não sabia, eu aprendi lá, né? Um Aham. outro voluntário que me ensinou. Não, não tinha autoescola na época, então foi nos barrancos mesmo que eu fui aprendendo a dirigir. Caramba! Foi o jeito mais rápido de aprender a dirigir, foi esse, né? Eu imagino, foi na raça, né? Foi. E deixa eu pensar, mas a descida para Dili era uma vista linda, gente. E aí eu digo até uma realização profissional que eu tive, eu sempre tive vontade de dar aula em espaços abertos. E eu fiz formação de professores lá em Dili, para professoras da Olha que região, bacana. né? Não só de Aileu, mas ali da região, eles aproveitavam muito isso. Não, tem alguém que pode ensinar alguma coisa? Eles organizavam formações, né? E essa foi até uma formação nacional. O governo timorense estava organizou isso. Então, a minha sala de aula, ela só tinha teto. E aí, de um lado, a gente via o mar, né, lá embaixo, nas Caramba. montanhas, e do Aham. outro lado, a floresta, né, as montanhas de Timor. E Timor é uma ilha vulcânica, então tem bastante oscilação de terreno, tem uns vales lindos. É um Visual lugar muito bonito, maravilhoso, né? Um lugar lindo. é um lugar muito bonito para se visitar. E o mar de Timor é fabuloso. O mar de Timor é muito profundo, eles chamam de fossas, né? E Uhum. tem um interesse militar lá,
porque os aparelhos mais sofisticados não pegam, por exemplo, um submarino, de tão profundo que é lá. E Vivi, Então, durante quanto tempo você ficou nessa trajetória? Né, nesse período de ir para o Timor, desse ensinamento, você comentou no período era para ser 3 anos, acabou sendo 1 ano e meio. O que houve qual foi o contratempo aí? foi. Bom, eu fui para ficar 3 anos, né? Era um contrato que a gente faz, um contrato. Inclusive, nesse contrato, eu estava ciente do que poderia acontecer lá. Então, assim, Timor fica num lugar chamado Círculo do Fogo. O Círculo do Fogo é uma região que tem muitos vulcões e vulcões ativos e é sujeito a terremotos e terremotos, assim, Caramba, acima de 4. você foi para lá ciente disso. Você tem que, Fui, ok, estou ciente do fui. que pode acontecer. Você assina um documento que você está informado que Você está lá é uma ciente. região. Aham, E por vulcânica. outro lado, que Timor era um país instável, que ele era um país muito recente na independência dele, e que havia uma grande instabilidade política. Estava acontecendo, todas as instituições estavam sendo formadas lá, né? Mas que ainda havia muita instabilidade. Então, você vai consciente disso, né? Eu fui sabendo dessas questões. Certo. E uma coisa, você falou da política, né? Que lá são muitos. Como que a gente pode chamar? Você até comentou isso. Por ser uma região pequena, são muitos meios políticos, né? Um brigando com o outro, que isso até deu uma atrapalhada, né, Vivi? Foi, isso. Eu fui para ficar 3 anos e eu voltei em 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e meio, vamos dizer assim. Havia uma disputa de poder político entre 2 etnias maiores, né, que eles chamam de Loromono e Loroçai, tipo o sul e o norte. Eu morava numa região Loromono, tinha alunos dessa etnia, famílias dessa etnia. E aí houve uma disputa sobre isso e começou. Eles chamam de situação, eles não chamam de guerrilha, não chamam, eles falam Certo. situaste. Isso Foi é o uma quê? situação. É uma troca de poder? Quem é mais forte ou quem é mais rico? Não mais rico. Quem tem mais poder de fato mesmo? Essa é a briga deles? Quem vai receber a titulação de mandar no país? Porque ainda existe a equivalência dos reinos. Então, como assim, um rei, entre aspas, né, vai Certo. mandar nos outros reinos, né? É mais ou menos. Mas não é simples assim, tá, gente? Eu sou Malai, É, Malai é estrangeiro. Eu sou uma Malai olhando na situação deles, porque isso tira é ancestral, é muito antigo, vem da época a assim lá parte do histórica, né? Não tem como a gente lutar com questões aí de tantos anos atrás, imagina, questões milenares. É muito antigo, é muito antigo. E teve impacto na minha estadia, porque chegou um momento que os anciões, eles têm conselho de ancião. Muito bonito isso. Olha que Os bacana. anciões se reúnem para decidir coisas muito importantes. E numa dessas decisões, um deles sugeriu para a diretora da minha organização que a menina Viviana, eles me chamam de Viviana, Viviana. deveria tirar férias. Ela devia entrar em férias. E por que eles me chamavam de menina? Você me falou assim, para contar um pouco, né, como é que foi essa recepção. Eu Sim. cheguei com honras, vamos dizer assim, porque eu cheguei como diretora. Mas, por outro lado, eu era uma grande anomalia. Porque na minha idade, eu estava com 25, 23, 24. Na minha idade, as mulheres são casadas com filhos lá. E como assim essa mulher vem? Não é mulher. As mulheres só são mulheres quando casam. Então tem senhorinha de 60, 70 anos que eles chamam de menina. Menina Maria, porque não casou. Ah, porque não se casou. Olha Não só, né? casou. Essa questão cultural, eu acho isso mágico. O tanto de coisas diferentes que existem, né, no mundo, assim, com muitas peculiaridades. Eu acho isso sensacional, assim. E olha só, né? O fato de não se casar são meninas. Que louco. Eu vivia um vácuo, porque as mulheres da minha idade eram mulheres casadas e não pegava bem socialmente. Mulher casada ficar conversando com mulher solteira, né? Menina solteira, não tem assunto. E para as meninas solteiras,
Aham. Eu, assim, era mais velha, então já tenho alguma experiência de vida aí que não é bom ficar andando com ela, Quer dizer, você né? acabou não sendo uma boa companhia, né, Vivi? Olha que loucura. Então, eles me respeitavam muito por causa do status de diretora. Mas se a Aham, gente pensar essa questão social, na verdade, havia assim, muito interesse, porque em querer saber se eu era solteira ou casada, né? Na época eu fui solteira, não tinha filhos, nem companheiro, nada. E certo. lá ainda existe o dote. Ainda Ah, existe o ainda existe dote. isso. Existe. Então a E o mulher, dote de é certa quase. forma, lá passa por uma questão sociocultural muito ainda não está tão evoluída, a gente pode dizer assim, em relação o que passamos hoje em dia, né? É, eu não sei, eu não sei se eu fico confortável com a palavra evoluída, mas assim, ainda é uma sociedade abertamente, porque eu tenho muitas dúvidas da nossa sociedade aqui no Brasil, mas é uma sociedade que abertamente trata a mulher como objeto, porque o que é o dote? O dote é, eu dou para a família da noiva, no caso lá, búfalo, Uhum. búfalo vale muito dinheiro lá, tá? Búfalo? É búfalo. Por causa das Gente, plantações, eles usam búfalo para plantar o arroz. O búfalo pisa a terra e aí depois eles fazem a plantação de arroz por alagamento, né? Mas vai colocando. E aí a mulher cara, faz isso, esse trabalho. Então você perde força de trabalho quando você casa uma filha, né? E você tá. perde dinheiro. Então você tem que ser compensado porque você perdeu dinheiro, né? A filha é um investimento. Meu E Deus, que loucura. e aí eu lembro que chegaram a perguntar para uma pessoa da nossa organização quantos búfalos eu valia, né? Porque estrangeira, bem Aham, cuidada para eles, né? Eu sou bem cuidada. A certo. cor da minha pele para eles, lá eu era branca. Então isso assim, ó, não, isso daí vale uns 3, 4 búfalos, viu? Vale. Mas o meu pai não estava lá para essa negociação, nem meu irmão, né? Eles negociam com os homens da Só com os família. homens. Ainda E aí eu tem queria isso. falar um outro aspecto cultural, Uhum. que eu acho que quando você vai para um lugar diferente, tem 3 coisas que você, se você tiver oportunidade, participe. O nascimento de uma criança, que envolve muitos rituais, né? A gente não se apercebe disso quando Ah, nasce um bebê. exato, sim. Você passou por E, algum momento, porque por estar ali, né, com as crianças, por ser a diretora, e tal, você teve algum momento marcante, Vivi, que você tenha lembrado que associou as crianças? as crianças, eu acho que foi mais difícil quando eu saí, por causa do contexto da guerra. Eu precisei ser evacuada de Timor. Eu fui para Bali. E me trazia muita culpa ter, entre aspas, abandonado, deixado as crianças para trás, né? Isso foi Aham. muito forte. E uma coisa bonita que aconteceu é que uma das crianças que nasceu, o irmãozinho lá, me homenagearam colocando meu nome na menina que Ah, nasceu. que bacana! Isso é um Então, privilégio, né? Porque em meio a tantos pré-requisitos, né, que do país, você já não ser uma brasileira, enfim, apesar de pela experiência que você está me contando, super amada, super querida e super abraçada, né, super bem recebida, e ainda ganhar um nome, né, Vivi, isso é maravilhoso. foi. Assim, a única questão por ser brasileira que foi difícil passar, que eu fui assediada abertamente várias vezes, não foram timorenses. Aham. Foram pessoas ali, homens da região mais próxima ali, australiano, ou gente que estava prestando serviço lá, paquistanês, né? Uma vez no mercado, eu fui seguida dentro do mercado e o cara foi muito insistente, em inglês, falando, e eu me esquivando. Aí teve uma hora que ele falou assim: Você é religiosa? Aí eu falei: Nem sei o que ele tá falando, mas falei: Sou. Aí ele pediu 1000 desculpas e Olha foi só, embora. Então, não sei se ele achou que eu era freira, sei lá. E o não, religioso para ele era freira, tipo, meu Deus, eu não, estou assediando uma freira. pra mim foi assim, foi um refúgio. Eu falei, sou, e aí. Mas mudava o comportamento dos homens quando eles descobriam que eu era brasileira. Eles me tratavam de outra forma. E aí, a partir desse momento, ou eu falava só teto, ou eu falava inglês. Eu conheci muitas cubanas lá, ou eu falava espanhol, mas aí também não adiantava, porque as cubanas eram assediadas pra caramba, então. Não era uma forma, né, de escapar, na verdade, da situação.
E foi muito engraçado que eu tive na Guatemala e na Argentina, e eles falavam assim, você tem sotaque do Caribe. Eu falei assim, que o jeito que eu aprendi espanhol foi com cubana. É o meu sotaque. São as minhas vivências desde lá da Amazônia, né? Da minha calçada, das referências que eu tive na minha adolescência. Já não sabe nem mais qual é, né, Vivi? Depois de tanta vivência, tanta coisa bacana que aconteceu nesse período aí, até você chegar no Timor. E a volta, como foi para você? Assim, você comentou que foi bem difícil, né? Você até falou das crianças, da pobreza, de como eram, de alimentação. Queria que você contasse um pouquinho disso também. Bom, então, eu vou falar um pouco por que que eu saí, né? Aham, Teve todo esse distúrbio no país, eu precisei sair do país, ser evacuada, assim, no sentido não legal, tá? De legalidade que a embaixada retirou. Não, não foi aham. assim. Foi uma opção nossa, da nossa organização, para que eu fosse a princípio para a Indonésia, a organização tem um orfanato na Indonésia, e aí a gente foi para Bali, e é muito engraçado que a galera fala, nossa, você vai para Bali, gente, Bali é um Exato. paraíso, né? Na nossa cabeça, fantasia, né? Bali, Indonésia, a gente fala, nossa, que incrível, que experiência, né? E era muito ambíguo para mim. Era bom estar lá, eu estava segura, né? Uhum. Mas era muito difícil, porque eu sabia que tinha criança que estava perdendo o pai. Eu tive alunos que perderam os pais assassinados nessa situação de lá. E a escola, para muitas famílias, era o único local de alimentação, que as crianças comiam 2 refeições por dia. Sim. Então, Até você comentou quando. que só se alimentavam lá, né, Vivi? Na Sim. escola. Então, quando teve essa suspensão de aulas, e não foi só da nossa, tá? Foi no país todo, porque Uhum. foi uma instabilidade no país todo. Eu fui para Yogyakarta, que é uma cidade no centro de Java, da ilha de Java. E quando eu pousei, eu vi que o vulcão, ele estava em atividade. Mas, gente, o povo vive com anos no vulcão em atividade e tá tudo bem, não Tá acontece ok, nada. né? Ele tá em atividade, mas não, né? E o Ele povo pode tá a vivendo. qualquer momento. E o povo não vive inseguro com isso, Vivi? Como é viver, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem noção do que são essas coisas, né? Desses desastres aí da natureza, a gente não tem ideia. Como No viver. caso dessa região japonesa, eles são hindus, né? Bali é hindu num cinturão muçulmano. Isso, por isso que provocava, tem tanta homem-bomba lá em Bali, por causa dessas disputas aí. Uhum. E os hindus, eles reverenciam a natureza, então, na verdade, eles acham que o vulcão é um deus, né? Então, Certo. eles têm toda uma relação lá de convivência, mas eu fui para lá e pouco menos de um mês estando lá, teve um terremoto de 6,4 e o vulcão ficou com maior atividade, a cidade ficou arrasada. Teve uma Cara, tempestade elétrica, uma tempestade assim que saía raios do chão, o céu ficou roxo. nossa. E aí a gente precisou sair novamente da cidade. E aí eu fui para uma outra região, mas uma região mais extrema, a 8 horas dali. E aí nessa região é que eu tive mais contato mesmo com a cultura muçulmana da Indonésia, né? Certo. E foi nesse momento que a gente, bom, eu não estava sozinha, tá? Isso é importante dizer também. Eu estava com pessoas da nossa equipe que saíram também. Tinha um casal com um filhinho de 1 ano, o filho nasceu lá em Timor e ele também estava com a gente aí, Caramba, tudo acontecendo ao mesmo andando. tempo, né? E Vivi, Foi. Mas você. Não, pode eu falar, acho pode que falar. entra um pouco aí, Mar, do título aqui, né? De missão de vida e propósito. A gente. Exatamente, eu queria chegar nesse ponto aí, porque a live passou tão rápido e até você, né, falando tanta coisa interessante, tanta coisa bacana, justamente para trazer essa questão de histórias mesmo, para todo mundo conhecer, porque eu conheço uma pessoa que morou em Timor-Leste. Nossa, mas Timor-Leste? E a vivência, né? A experiência, foi fazer o que lá? Escolheu Timor por quê? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão sobre propósito de vida, porque até então, a sua ideia da faculdade não era dar aulas para criança, né?
Aí você acabou sendo diretora de uma escola infantil, onde teve toda essa vivência no Timor-Leste. Então, olha que coisa incrível, assim. Aí eu queria que a gente, que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de propósito, o porquê, né? O porquê ter chegado até lá. Você acha que é Mari, uma eu, predestinação de vida, isso? eu aprendi que tudo que a gente tem não é nosso, que a gente recebe e cuida, né? Sim. E eu sou muito privilegiada por ter estudado, por ter uma família que apoia meus sonhos. E nós temos muita fé. Eu acho que o pilar de tudo isso, de se manter nesse tempo lá, e tudo que passou e tudo que aconteceu, foi fé. Fé e convicção que eu tinha que estar lá. O meu lugar Exato. era ali. Eu não estava no lugar errado, na hora errada. Eu tinha que estar lá. Você foi, E né, predestinada a eu estar ali, aprendi né, Vivi? muito. Oi, você tá aí? Oi, oi, que deu uma travada na internet Voltou, agora. oi. Aí, Então, agora eu, sim. Voltou. Você contando eu, eu isso, né? fui, Isso é muito bacana. eu fui achando que eu ia ensinar. E eu aprendi um monte. Aham. Eu aprendi de Eu vida, né? imagino. O impacto disso, não só na minha vida, mas acho que na vida do pessoal, porque eles me perguntavam o que que eu fui fazer lá, se o Brasil era um lugar ruim. E eu falei que não, que o que eu tinha, o que eu recebi de bom, eu queria compartilhar. Eu acho que é isso que me motivava, Sim. sabe? Com tudo que aconteceu. Era permanecer, era levar. Eu tive muita resistência para voltar ao Brasil. Eu não queria, eu queria uns 3 anos lá. Mas Queria completar tinha, a missão dos 3 anos, né? tinha uma possibilidade de risco de morte, então a diretoria decidiu que eu deveria voltar, não é? Aham. Então, eu sou muito grata. Eu sou o que sou hoje por causa dessa experiência, gente. Mas não tenha dúvida, né? E quando você voltou, Vivi, para o Brasil, chegando aqui, porque quando a gente se depara com N situações, né, que a gente se sente totalmente cheio de experiências, a gente quer compartilhar essas experiências com os outros, né? A gente quer, olha, passar esse aprendizado, que as pessoas compreendam como que foi esse retorno para o Brasil, assim, e passar essa porção de experiências que você viveu lá para nós aqui, né? Para nós, eu digo no geral, porque todo mundo que você conversa, igual, você tá na live aqui comigo, você tá passando uma experiência para mim, tá passando para todo mundo que tá nos acompanhando. Então, como que foi esse retorno no Brasil? Foi difícil. Eu tive choque transverso, que a gente chama, porque eu estranhei muita coisa, né? Eu estava dentro de um outro jeito de viver. Eu voltei também, precisei fazer um tratamento, um acompanhamento, porque eu voltei com síndrome do estresse pós-traumático, né? Eu tinha sonhos sensoriais, eu não conseguia salvar as crianças. Então, assim, isso foi muito difícil. Então, teve um conjunto de profissionais que me acompanhou e Caramba. eu fui convidada para compartilhar em alguns lugares, né? Eu fui compartilhar com grupos de amigos da época da faculdade, eu compartilhei em igrejas, eu compartilhei em clube. As pessoas na época estavam ainda muito interessadas em Timor, porque por causa de toda essa comoção, Timor Sim. virou notícia mundial, E né? imagina você, Então, ter voltado de lá como se lá estivesse no auge, né? De informações, de foi, acontecimentos, de foi. política. Então, pega a Vivi que ela vai contar a experiência dela para nós, né? Foi, foi, mas aí quando me perguntavam, né, assim, o que que foi Timor para você? Apaixonante. A Essa é gente uma sai de ótima Timor, mas Timor, pergunta. Timor não sai da gente. Não Todo sai mundo de que você, passa né? por Timor vivencia isso. E eu tenho muito desejo de voltar a Timor. Eu quero Uhum. apresentar os meus filhos lá. Eu mantenho contato com pessoas lá até Olha que hoje. bacana. E para voltar lá seria assim, tranquilo. O bolso vai sentir, né? É muito Aham. caro, muito caro. Mas hoje, sim, é tranquilo. E hoje eles têm uma infraestrutura que na época que eu fui, hoje tá uau. Para fazer Aham. turismo, gente, ó, fica a dica. Fica a Fazer dica, turismo né? ecológico, turismo marítimo, de mergulho, maravilhoso, maravilhoso. Uma das minhas alegrias lá foi ser acordada quando eu estava dormindo no litoral com baleia. Baleia é muito barulhenta, tá? Elas fazem o maior escândalo de manhã.
E Olha estava só. passando um conjunto de baleias migratórias e eu acordei com a farra delas. Olha que bacana. São experiências que são únicas, né, Vivi? Naquele momento que você viveu e passou. E eu vou ter que, na verdade, a gente vai ter que dar uma enxugada aqui no assunto, porque a live de fato voou. É muita coisa para contar, só coisa boa. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, como que você passou aí nesse momento de estar vivendo, né, esse momento de pandemia, com tanta experiência espiritual também, que você tem, teve encontros com religiões, com acontecimentos, com histórias, né, que estão tão longe aí da tua realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse período pandemia que a gente está vivendo. O que você acredita nisso? Que talvez o ser humano esteja caminhando aí para se tornar um pouco melhor, ou a gente foi obrigado a parar e pensar um pouquinho, né? Olhar um pouquinho para dentro. O que a Vivi acha disso tudo? Eu sempre acredito no ser humano, né? Eu acho que às vezes as pessoas da me acham ingênua, porque eu acredito em gente. Eu acredito. Para mim foi mudança, mudança inclusive física, né? Eu acabei trocando de cidade. É, eu acho que a minha fé se fortaleceu e junto com os meus filhos, eu tô vendo neles muita coisa que eu aprendi quando eu tinha a idade deles, então poder passar isso para eles, porque faz sentido, num momento que está tudo tão instável, tão difícil de acreditar, Já que gera acredita? tanto medo, né? No primeiro momento gerava muito medo, é uma Com coisa certeza. invisível. Você explicar isso para uma criança de 4 anos, o que que é um negócio invisível que mata a gente, né? Não saber de onde vem, né? Não é algo que a gente vai falar, não, é ali, não põe a mão ali, que é ali que você vai pegar. Não, faz desse jeito, vai esbarrar com alguém. Não, a gente não sabe de onde vem, né? Então, eu acho que assim, o resumo é mudança, uma mudança interna e externa, porque aí o que era princípio, eles ficaram mais fortes. Eu não abri mão dos meus princípios, eu e meu companheiro. E Legal. por causa disso, a gente saiu da onde a gente estava. A gente saiu, na verdade, de várias situações que a gente estava por causa desses princípios e por causa da pandemia. Olha aí, Foi né? mudança, Muito bom. mudança. Mudanças boas, né, Vivi? Mudanças Sim, para, né, assim, para ir mais para frente, saudáveis. saudáveis, exato. E aí, Sim. então, eu queria que você indicasse para quem está nos acompanhando aqui um livro, ou uma leitura, o que a Vivi fez ou está fazendo nesse momento aí para se manter sã, né? Para ter uma consciência sã. Eu canto. Ah, legal. E participei de um coral virtual, que era o meu coral na época da faculdade. Uhum. Participei de saraus virtuais. Eu comecei a escrever poesia. Olha que Me ajudou bacana. muito na minha sanidade mental, nas minhas dores. Eu transformei minhas dores em poesia. Atualmente eu tô com um canal no YouTube, Viviane Ghiseline, Legal. estou fazendo conteúdo, né? E como que as pessoas te E acham, Vivi? Só colocar o seu nome no Viviane YouTube. Ghiseline. Viviane Ghiseline. Viviane Legal. Ghiseline, Depois nas isso. postagens lá, quem tiver dúvidas de como escreve o nome da Vivi, vai estar lá. Eu É posto, verdade, né, o é final verdade. da nossa live aqui, eu posto o vídeo e aí o nome todo mundo vai saber como escreve, né? Que às vezes algum errinho aí de português não acha a Vivi. Verdade, é verdade. Mas se colocar Viviane Timor-Leste, desconfio que aparece, porque eu tenho uma palestra que eu coloquei lá com imagens de Timor. Ah, bacana. Então, Então aí fica mais fácil de te desconfio achar. que vai aparecer, sim. Legal, Vivi. E aí a dica que eu deixo é diga sempre para a pessoa que está vivendo com você que você ama ela. Eu aprendi isso assim com a minha família. A gente ia se ver no dia seguinte ou no final de semana seguinte, e um abraçava o outro como se fosse a última vez, né? Muito bom. E é que a gente Agora, faça isso. Agora tá um pouco complicado, né? Que tudo a gente tem medo, mas pelo menos mas a falar, gente né? pode Uma A ligação. gente pode dizer que ama, né? Porque Exato. os atritos aparecem quando a gente está muito tempo junto. E aí fica difícil dizer que ama, né? Mas faça esse Exatamente. exercício. Deixa de Faz lado. esse Então fica a exercício. dica. Arrasou aí para quem está É. nos ouvindo. Digam mais que amam, né, Vivi? Sim, isso mesmo. Isso Muito mesmo. mal, muito bom. Então eu queria para a gente finalizar que você dedicasse aí para quem vai no momento Tintim, para quem vai o brinde da Vivi. O meu brinde com chá de hibisco. Você quer chá de hibisco? Arrasou. Tintim. Vai para minha família. Vai para minha família. São Ah, pessoas assim.
sensacionais. Meus irmãos e meus pais, as minhas cunhadas, gente, é gente assim que vocês precisam conhecer. É gente muito legal. Muito bom, muito bom. O meu brinde, então, vai para Karina, que é a prima da Vivi aí, que fez a conexão. E eu agradeço muito que você dispôs do seu tempo, bateu um papo comigo. Essa live aqui, a ideia é para todo mundo novo, tem bastante gente nova aqui me acompanhando. Então, essa live é para a gente compartilhar histórias. Igual você compartilhou. Obrigada. Passou essa Eu uma que horinha agradeço. comigo aqui. E para a gente poder, né, de fato, passar coisa boa, porque tem tanta coisa ruim por aí, a gente deixa pra lá, né, Vivi? Vamos compartilhar coisas É, boas, histórias, e é isso. Então vai um beijão pra sua prima, Karina, que fez essa obrigada. ponte aí, e te agradeço de novo. Obrigada por ter, né, passado essa uma horinha comigo, e fica aqui, é super à disposição, quem quiser compartilhar sua história comigo também, é só me chamar lá no direct. E deixe suas Ok. últimas palavras, Vivi, como as pessoas te acham no Instagram, quiserem falar com você mais um pouquinho sobre Timor, fica à vontade. Facebook, Instagram e canal do YouTube, tudo Viviane Ghiseline. Pode Muito bom. colocar Viviane Ghiseline Timor-Leste, que eu tenho certeza que você vai me Que achar. vai aparecer, né? Então arrasou. Sim. Vivi, obrigada de novo. Obrigada mesmo, experiência única. Um beijo grande para você. Estou super à disposição quando quiser bater um outro papo, quando quiser tomar uma comigo de novo, né? Obrigada, Mari. Beijo e sucesso no seu canal, tá bom? Obrigada. Eu espero todo mundo na terça-feira que vem de novo, sempre às 9 horas da noite com histórias boas. Obrigada, Vivi. Boa noite e a Tchau, gente se tchau. vê. Tchau. Beijo, tchau. Beijos, tchau. E para vocês aí que continuam me acompanhando, obrigada que estiveram online comigo. Um beijo aqui para Clarice, para Cássia. Valeu, são meninas novas aí que estão chegando. Me acompanhem, compartilhem essa live também. E eu vou agradecer novamente o pessoal do Lux Concept Hair, aqui no Tatuapé, na rua Apucarana 1652. Vocês viram minha make, mandar um beijo para Kátia Souza, Felipe Leles que cuidou de mim. Então, toda terça-feira uma novidade de make de cabelo. Beijo grande para vocês e eu encontro vocês na próxima terça. Tchau!